Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Antes de eu começar esse vídeo aqui, eu já quero pedir pra vocês deixarem um like aqui, se inscreverem se vocês não são inscritos. Esse vídeo está vindo numa segunda-feira, que não é uma coisa muito comum aqui no canal, já que a gente só tem vídeo realmente na quinta e no sábado. Tô estudando trazer mais vídeos aqui no canal outros dias, porém ainda é um estudo. Contudo, com todas as coisas acontecendo e as atualizações, eu tive que trazer aqui pra vocês, porque houve atualizações do caso do bolo da discórdia, que eu já falei sobre. Inclusive o vídeo foi ao ar ontem, era pra ter ido ao ar no sábado, porém eu tive uns problemas, eu não consegui colocar o vídeo no ar pra vocês, então tive que colocar no domingo. Mas já teve atualizações na sexta, então vamos logo fazer esse vídeo para esse vídeo não ficar muito grande. É uma atualização assim bem rápida para vocês saberem a que pá tá então as investigações. Para começo de conversa, o corpo do esposo da dona Zeli, o seu Paulo, foi exumado no dia 8 e tiveram então aí os resultados dos testes das análises toxicológicas, perícia, enfim, e foi encontrado sim uma quantidade exorbitante e assustadora de arsênio no corpo dele. A nora da dona Zeli, ela continua presa, tá? Ela foi decretada a prisão dela, não confessou nada, mas a polícia já tem ali dizendo que ela é sim a pessoa responsável pela situação. Então ela tá nada mais nada menos do que 4 vidas, né, na costa dela. A polícia ainda não esclareceu muitas coisas, né, porque eles ainda estão em investigação. Pode ser que tenha mais pessoas envolvidas aí no caso, ou não. Vamos esperar aí o que vai ser, né, o que vai acontecer. Nessa última coletiva da imprensa, o delegado, então, ele falou um pouco ali da nora da dona Zeli, né, a Daisy. Ele descreveu ela como uma pessoa muito fria, que ela conseguia manipular muito as pessoas e uma pessoa assim que na hora de prestar o depoimento se permaneceu ali muito fria, tá? Nessa coletiva aí também o delegado trouxe pra gente então a informação de que a polícia já estava desconfiado da nora desde ali do início de todas as investigações, do início de tudo, devido ali a alguns depoimentos das pessoas em comum. E também devido ali a algumas coisas que eles começaram a pegar. E desde que ela foi presa, as pessoas começaram a falar um pouco mais sobre isso. Eles então deram o nome da investigação de Tofana, Aquatofana, que tem a ver então com uma mulher na época passada aí que fazia um tipo de veneno para vender para outras pessoas, para mulheres que tinham o intuito de tirar a vida dos seus maridos, porque elas estavam passando por algumas, né, situações, às vezes de abuso, às vezes apanhavam em casa, ou passavam por uma situação muito ruim, ou às vezes elas queriam simplesmente um dinheirinho ali para poder fazer a vida dela. Eu vou trazer esse caso da Tofana mais a fundo no outro vídeo para vocês entenderem, mas basicamente era um veneno que as pessoas colocavam na comida e a pessoa morria e ninguém sabia de quê, né? Então era o falso ali, intoxicação alimentar, como é o caso da situação que a gente está lidando aqui agora. Conta aí também que enquanto a dona Zeli estava começando a melhorar, né, no hospital, a nora, ela foi fazer algumas visitas, só que ela levou algumas coisas, água, algum outro líquido, alguma coisa assim, só que não pôde entrar por conta, né, que ela estava na UTI não entra. Então, esses líquidos foram descartados, as garrafas das águas foram enviadas para a polícia para a devida análise e tá ainda analisando, ninguém sabe se encontrou alguma coisa ou não. Mas para você ver a frieza dessa mulher. Bom, e como é que foi parar então, né, a substância na casa da dona Zeli? Então, o que acontece é o seguinte: quando eles foram lá fazer, né, a perícia, a vistoria toda para pegar alguns componentes ali para fazer algumas análises, como eu falei lá no primeiro vídeo, eles também coletaram, além da farinha, um leite. E esse leite, ele deu também ali positivo para o arsênio, para uma quantidade ali de arsênio bem significante. E da onde que veio esse leite? O que aconteceu então com o seu Paulo? Como é que se dá toda essa situação? Vou explicar para vocês agora. Bom, gente, então é o seguinte, o que acontece? A nora da dona Zeli, a Daisy, começou do nada a querer se aproximar ali da família, porque até então ela era bem afastada ali da família, não estava muito bem com os sogros em específico, com algumas outras pessoas da família.
Ela se dava com alguns primos, enfim, mas não se dava bem com os sogros. Enfim, enquanto eu estava tendo algumas enchentes ali no Rio Grande do Sul, a gente lembra, né, do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Ela então entrou em contato com a sogra dela, falou que queria se ver porque estavam com saudade, o neto dela, isso, aquilo, outro. E a sogra dela então falou pra ela que ela não conseguiria sair da cidade dela pra se locomover até a casa deles por conta, né, de toda a situação da enchente e tudo mais. A nora dela morava em Canoas, e Canoas foi uma região que foi muito afetada. Então a nora dela pegou e falou: ai, tudo bem, então eu vou para aí, que era o que ela queria. Então ela resolveu fazer um bate e volta e levar algumas coisas. Então foi. E uma dessas coisas que ela levou foi justamente uma banana e o leite. E aí ela foi lá, entregou as coisas e tudo. O seu Paulo, ele já tava ali preparando as coisas para ele sair, ter a vida dele normal e pescar e tudo. Então eles fizeram tipo um pequeno café. Tomaram ali um café, o seu Paulo tomou um leite, comeu a banana. E a mãe do filho, né, da sogra, da nora, a dona Zeli, ela tomou o café. Só que o café ela sentiu um gosto amargo e parou de tomar. Só que até então, gente, só pra deixar claro aqui que o café é só o que ela falou, tá? Que ela achou que poderia ser ali alguma coisa esquisita, mas ele nem existia mais esse café pra fazer análise. Tudo bem, então, vão embora. Eles voltam pra casa deles, lá em Canoas. E aí demora muito, o seu Paulo começa a passar mal. Então ele dá a entrada no hospital, dizendo que comeu banana e tomou leite, e dá então o diagnóstico de intoxicação alimentar. Para quem não sabe, sintomas de uma intoxicação com arsênio é bem semelhante a um sintoma de intoxicação alimentar. Então, tudo bem, o hospital vai tratar como uma intoxicação alimentar. Só que passa um tempo, o seu Paulo então vem a óbito lá em setembro. Nisso, a dona Zeli, ela começa a meio que desconfiar. Como assim uma intoxicação alimentar por conta de banana? Não tava batendo, ou por conta do leite, não tava batendo. Então ela começa a questionar se não poderia ter uma forma dele ter se envenenado, talvez, né? Então ela começa a fazer muitos questionamentos. E aí entra a Daisy novamente para fazer a cabeça da dona Zeli, porque ela continuava falando aquela coisa, o filho dela estava se sentindo culpado, estava se sentindo mal, porque foi ele que levou a banana, enfim, aquilo outro. Então a dona Zeli deixou pra lá, não tocou mais no assunto, tudo bem, vida que segue. Até o que aconteceu, né, agora em dezembro do bolo. O intuito todo era daquele dia serem os dois. Só que a dona Zeli, ela não comeu. E eu vou reforçar uma coisa aqui, que ela, graças a Deus, tem uma proteção, assim, excepcional, a dona Zeli. Porque se a gente for parar pra pensar, era pra ter acontecido de diversas formas, né? Bom, então foi assim que o arsênio foi parar na casa da dona Zeli. Tudo bem, aconteceu toda essa situação, investigação acontecendo. Vocês lembram que eu falei lá no primeiro vídeo que a polícia também recolheu um celular? Então, o celular da Daisy estava no meio desses aí. E eles pegaram algumas conversas meio sem sentido, sobre falando que ela não iria pro céu, enfim. E também algumas pesquisas que relacionavam, então, ali ao caso, o crime de Tofana. E uma dessas pesquisas justamente foi tentar identificar quais que eram as substâncias utilizadas por Tofana para fazer, então, que houvesse o óbito daquelas pessoas. E chegou então em duas substâncias em comum, que foi o arsênio e o chumbo. Nisso, tem várias pesquisas dessas substâncias, inclusive algumas compras. Dentre elas, 5 compras. Uma compra que aconteceu logo após o falecimento do seu Paulo, e mais 3 compras em que uma dessas compras eles encontraram uma nota fiscal e o rastreamento de que foi entregue na casa dela. Então agora a polícia também está investigando como que conseguiu assim tão facilmente, porque a pessoa que compra esse tipo de material sabe para que é, e a pessoa que vende também. Bom, no meio tempo, voltando ali para o que aconteceu com o seu Paulo, ele então perdeu a vida, e aí a Daisy começou a colocar na cabeça de todo mundo para que ele fosse cremado. O que a gente sabe é que quando é cremado, a probabilidade de uma exumação não existe, né? Ok, só que um médico, né, pra você cremar, tem que ter toda uma assinatura de médico pra dar o ok que pode cremar.
Já tava todo mundo ciente de que iam cremar o São Paulo. E aí, o que o médico fez? Não assinou, falou que não. Então, vamos enterrar. Nisso, né, teve toda essa situação. Ainda bem que o médico não assinou, porque senão não teríamos a exumação que aconteceu agora. A polícia também não descarta ela já ter tentado e até conseguido com outras pessoas da família, tá? Por ter dado entrada ali com intoxicação alimentar. Então, a polícia também vai investigar outras intoxicações alimentares ali relacionadas a toda essa situação. Mas de atualização no momento são isso. Então, Dona Zeli teve alta, ela tá bem assim, né? Ela não perdeu a vida, mas com certeza com toda essa situação aí ela deve estar com a cabeça horrível. Não temos ainda uma situação do marido da Daisy, do filho da Dona Zeli, em que ponto que ele sabe que ele não sabe, se ele sabe, se ele não sabe. Tivemos a exumação do corpo do seu Paulo, comprovando que foi encontrado sim o arsênio. Tivemos a comprovação do que aconteceu, como o arsênio foi para lá. Tivemos, então, a comprovação como que ela comprou, o que ela se inspirou para comprar, mas ainda não temos confissão nenhuma aqui. Então, vamos aguardar aí para mais capítulos dessa investigação e ver se chegaremos a um fim até o julgamento e sentença dessa senhora, né? Então, vamos aí aguardar cenas dos próximos capítulos e obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui comigo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!